Convite à reflexão número 112. Segue-me tu. Meus queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um. Espero que todos estejam bem. Eu sou o amigo Armando Trujillo, que estarei junto com vocês nesses minutos para uma reflexão em conjunto. E hoje o tema é Segue-me tu. E vamos antes, fechando os nossos olhos, abrindo os nossos corações, elevando os nossos pensamentos e pedimos que aos nossos protetores de luz possam nos orientar e proteger para mais uma reflexão. Que assim seja. Bem, meus queridos, nós vivemos em sociedade e por isso o coletivo se faz muito presente. Com isso fazemos muitas conexões diariamente com muitas pessoas. Claro que umas mais, outras menos, mas de uma forma ou de outra, todos nós fazemos. Conhecemos pessoas, fazemos amizades, trocamos ideias, conversamos ou simplesmente nos cumprimentamos, mas fazemos conexões. E cada um com a sua individualidade, cada um com o seu próprio caminho, pois todos nós possuímos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, comportamentos, crenças, valores e histórias de vidas, que na sua maioria, muito de nós somos diferentes. Claro que algumas pessoas acabam tendo pensamentos, atitudes e crenças semelhantes, mas sempre somos individualizados. E quando nos colocamos abertos a trocar experiências, nossos caminhos começam a se cruzar de uma forma muito mais constante. Nos encontramos mais, nos reunimos mais, sejam reuniões no nosso trabalho profissional, nos nossos estudos, na nossa religião, nos locais onde moramos, frequentamos, enfim, por onde quer que nós andemos, estamos sempre nos encontrando com os nossos irmãos. E essas conexões nos permite aprendermos pelo processo do amor, pela dor, pelas desilusões, pelas vitórias, pelas derrotas, pela simbiose que encontramos os nossos irmãos e seguimos os mesmos passos. Só que cada um vai se ajustando individualmente o seu caminho. E quando encontramos esse caminho, esta rota certa, que nos impulsiona ao crescimento e o fortalecimento principalmente dos nossos valores espirituais. E nesse trajeto nós vamos encontrando muitos irmãos, e os irmãos também nos encontram, e acabamos seguindo juntos na mesma caminhada. Só que nessa estrada, que muitas vezes são cheias de curvas, são tortuosas, com muitos buracos, espinhos, pedras, subidas e descidas. Mas também é verdade, encontramos flores, encontramos águas limpas, enormes árvores com gigantescas copas, para que nós possamos descansar na sua sombra e encontrar fontes de inspiração
para continuarmos nesta jornada. E por muitas razões e dificuldades encontradas, apesar de todo o suporte recebido, muitos companheiros vão sucumbindo ao longo desta rota escolhida. Por mais que tenham a nossa ajuda, ou de outros irmãos que estão caminhando juntamente conosco, acabam desistindo, adiando ou até mudando a sua rota diante desta jornada. E o que fazemos nós? Julgamos? Nos achamos mais fortes e melhores? Desistimos também? Ou seguimos nossa jornada independente das provações alheias? Meus queridos, são muitas razões interiores envolvidas nesse processo de evolução individual. E não cabe a nós qualquer julgamento. O que podemos fazer é sermos acolhedores, indulgentes e motivá-los para que não desistam das suas jornadas. No mais, são decisões que não nos cabem. Porque podemos estar enganados no julgamento. Podemos não perceber que as tarefas e caminhos deste irmão são rotas que se fizeram necessário para a sua verdadeira missão. Às vezes, a missão desses irmãos estão em trajetos diferentes. Às vezes, tínhamos que caminhar lado a lado até aquele ponto, pois as expiações, como são individualizadas, chegou o momento deles seguir uma rota diferente. E como podemos nós saber disso? Não sabemos. Não sabemos e não devemos saber. Porque cada um constrói a sua história. Cada um tem o seu processo de evolução e tem o seu trajeto de expiação. Me lembro de uma frase do nosso querido André Luiz. Procure silenciar onde não possa prestar auxílio. A vida dos outros, qual se afirmar a expressão, é realmente dos outros, não é nossa. Então, nesta caminhada que escolhemos, as nossas tarefas nos são apresentadas de forma individual. A cada um é dada uma missão de acordo com as próprias expiações, nas quais precisamos vivenciá-las, independente de companheiros de jornada que cruzem os nossos caminhos, seguindo ou não conosco até o final, mas temos que seguir em frente. E também é importante refletir sobre uma outra questão, que é a mudança de tarefa de alguns companheiros que são convidados a elas e nós não. E o que pensamos sobre isso? O que isso tem a ver conosco? Como lidamos com esta decisão? Podemos nós estar envolvidos com melindre? Com ciúmes? Com inveja? Enfim, façamos essa reflexão também. E porque nos importamos muito com as decisões que o outro toma. Por mais que sejam os nossos amigos, irmãos, que ao longo do tempo seguimos juntos,
por que nós, em algumas vezes, nos importamos com rotas desviadas? Queridos, façamos uma grande reflexão com base nessa mensagem da nossa mentora, que é um estímulo para que nós fixemos os conceitos de seguirmos só a nossa jornada. E ela nos disse com muito amor e com muita firmeza: não te preocupes mais e siga amando, que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberá que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da sua essência divina, quando chegar ao último dia deste corpo aqui na terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Muito forte, né, irmãos? Muito forte. Mas confiemos na nossa mentora. Busquemos encontrar o nosso autodescobrimento e o nosso autoconhecimento em direção ao rumo certo. Nos libertando de amarras que muitas vezes, por mais que tenhamos o nosso conhecimento de espíritas, por mais que estudemos, mas muitas vezes nos faltam a compreensão desta libertação. Então, queridos, não julguemos por algum companheiro de trabalho que por razões interiores desistiu ou mudou a rota da sua jornada. Não nos elevemos achando que nós somos fortes e mais preparados porque estudamos e trabalhamos. Não somos mais do que realmente somos. Não vamos desistir se depararmos com as mesmas dificuldades que fez o nosso companheiro de jornada quando resolveu, por algum motivo, abandonar ou mudar as suas tarefas. Pensemos sim que as oportunidades que nos foram, ou nos são, ou nos serão confiadas, têm a ver somente com a nossa rota evolutiva. Nem mesmo a morte é o passaporte para a nossa evolução. Ela é sim uma grande ferramenta, pois à medida que reencarnamos, temos a oportunidade de crescermos ainda mais daquilo que fizemos no passado e não soubemos, com um aprendizado, corrigir a nossa rota. A nossa reforma íntima, sim, ela é a principal ferramenta da nossa evolução. Isso devemos buscar. Isso devemos nos libertar de todas as vicissitudes as quais, muitas vezes, nós somos colocados à prova. E nos fixarmos, sim, nas virtudes, nos caminhos de transformação, pelo aprendizado que esses espíritos de luz nos mostram a cada dia, que o nosso Mestre Jesus
o tempo todo, através do seu exemplo, através dos seus livros deixados pelos seus apóstolos, pelos seus benfeitores espirituais, que nos trouxeram essas obras benditas de Kardec. E lembremos o que Jesus disse ao pescador de Cafarnaum: o que te importa a ti? Segue-me tu. Nunca andarás em trevas, mas terás a luz da sua vida. Siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, esses pescadores deixaram as suas redes e o seguiram. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Em Mateus 4, 19 e 20, Lucas 5 e 11. Que reflexão tão importante que nos trouxe esse livro Segue-me Tu. Por quê? Nós, ao nos depararmos com essas dificuldades, nos questionamos muito. Por que isso acontece? Por que tenhamos nós que nos provarmos a cada dia e nos melindrarmos com decisões que muitas vezes não são nossas? Por quê? Por que não sejamos diretos? Por que não sejamos honestos daquilo que pensamos com aquilo que fazemos? Por que não? Por que não sejamos transparentes ao mostrarmos as nossas falhas? Por que não pedimos ajuda quando erramos? Por que não confessarmos aos nossos irmãos sobre as nossas dificuldades? Quando estamos tristes, quando precisamos de uma palavra amiga, porque muitas vezes estamos acometidos neste orgulho. Libertemo-nos, seguimos em frente, seguimos Jesus, que é o nosso maior exemplo de transformação, por amor a esta humanidade, que tanto sofre por não se libertar dessas amarras ligadas ao passado. Meus queridos companheiros em Cristo, que possamos nós nos reunirmos sempre para grandes discussões de transformação interior. Trocarmos experiências, buscarmos soluções, buscarmos ainda mais ampliarmos o nosso sinergismo para esta bendita tarefa que o Mestre nos confiou. Gratidão por estar junto de vocês nesta longa caminhada durante muito tempo. Desejo do fundo do meu coração um feliz Natal, que todos possam abraçar os seus familiares neste momento tão importante, que celebremos o nascimento do nosso Mestre.
Um feliz ano novo que se renova a cada janeiro que se começa. E que nós possamos estar unidos e fortes para continuarmos trilhando este caminho. Que nos encontremos nos corredores da casa de Joana e possamos nos conectar ainda mais na caminhada bendita. Um grande abraço no coração de todos. Que Deus nos ilumine. Que assim seja.